Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Nós olhamos para o mundo uma única vez quando crianças. O resto é memória. Assim escreve a poeta Louise Gluck. É possível que Freud concordasse com ela, uma vez que localizou na infância o fundamento da divisão que nos torna humanos. Atualizamos recorrentemente não qualquer divisão, mas essa infantil, que nos colocou desde muito cedo entre o desejo e o gozo. Esse fundamento, essa divisão, é inerente? Seria possível dizer que acompanha a subjetividade de toda a época? Que infância recebe hoje os bebês que nascem? O que há de novo no nascer e no crescer para quem chega e cresce no mundo hoje, permeado pela medicalização, pela proliferação diagnóstica que busca encerrar as infâncias, ou pelo grande outro que desaparece e deixa em seu lugar a opacidade da tela? Se por um longo período da história ter filhos era assegurar-se de não deixá-los morrer, o que, convenhamos, já é bastante coisa, hoje adicionamos aí tantas camadas que muitas vezes o desejo de parentalidade se dissolve nos imperativos neoliberais. Tudo é produto, tudo é espetáculo. A gravidez, o parto, o quarto, a mãe, o pai e, tristemente, a criança. O que acontece com a infância quando o espetáculo não é mais o mundo e a vida, com todas as suas cores e vicissitudes, nem mais a palavra do outro, ancoragem subjetiva, mas a tela, com suas cores e sons de irresistível opacidade? Essas são perguntas urgentes para todos nós, mas sobretudo para quem se responsabiliza por ouvir a subjetividade, que é, em última instância, sempre infantil. Não há mundo sem infância. Hoje nós recebemos a Rosa Marini, que é psicanalista, avó do Tito e autora do Ministério do Estraga Prazeres. É um prazer e uma alegria ter a Rosa aqui com a gente pela segunda vez, já que, né, trazer um pouquinho. Nós gravamos uma primeira vez, tivemos um percalço com a gravação que também revela aí um pouco da nossa idade, porque acho que coloca aí em jogo o nosso desencontro com a tecnologia. E novamente o teu aceite por topar regravar esse encontro aqui com a gente. Bom, primeiro, agradeço o convite e claro que psicanalista adora uma repetição. Então, estamos aqui repetindo, mas repetindo algo novo, tá? Porque Repetindo diferente. isso, repetindo diferente. Então, vamos lá, né? Então, Rosa, para a gente começar, né, esse bate-papo, a gente pensou já em abrir com uma pergunta, assim, né? Se para pensar a infância, a gente precisa pensar também, né, justamente a família, né, e as mudanças, então a gente pensando as mudanças que tem tido aí no modo de construir uma família, onde o filho hoje ele vem muito mais aí como um projeto de vida, uma realização pessoal ou um ideal caprichoso dos pais, né? Que impacto isso tem sobre a infância e o que que há de novo, então, para dizer sobre a infância nesse momento onde me parece que algumas coisas têm mudado de lugar? Bom, eu fiquei pensando, né, a respeito dessa questão e eu acho que é importante a gente fazer primeiro colocar aquilo que ainda é a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Ou seja, relembrarmos Freud para mostrar a sua atualidade naquilo que se refere a pensar família, a configuração familiar, estrutura familiar, que é o fato de que sim, um filho vem ainda responder a um ideal parental,
ou pelo menos a um ideal materno, né, daquele que vai exercer essa função materna. Mas a gente teria, portanto, que pensar quais são os ideais dessa atualidade, porque os ideais eles se modificam de acordo com o modo como eles são abastecidos pelo caminho da humanidade, pelo caminho da cultura ou de uma sociedade, e também geracionalmente, né? Então a gente tem isso, né? Esses elementos em jogo, não esses ideais projetados numa criança, eles dizem respeito à singularidade do casal parental ou né, da mãe, alguma coisa assim, mas também são feitos, né, da matéria-prima da cultura, da sociedade. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar que hoje na criança, né, se deposita um ideal de uma precocidade, ou seja, a criança é um cérebro que precisa muito rapidamente dar mostras da sua eficiência e eficácia, e isso é interessante porque isso retoma uma ilusão lá do final do século XIX, né? Não sei se o pessoal vai se lembrar de um estudioso francês, o Freinet, e que tentou produzir uma ciência chamada frenologia, em que ele dividia o cérebro em dezenas de partes, até essa figura ela ficou icônica, né? O cérebro todo dividido e a cada parte fazia referência a uma função. Então, nós resgatamos isso no sentido de que a criança passa a representar um ideal de um cérebro perfeitamente azeitado, perfeitamente ajustado, condicionado e em bom funcionamento. Então, a boa criança do nosso ideal é aquela criança que muito precocemente dá mostras do seu funcionamento neuronal adequado, né? Adequado ao padrão de normatividade ou acima da normatividade para o que se espera hoje, né? Então, a criança precoce. Eu acho que isso é um ponto interessante para se pensar. Acho que um outro ponto interessante, que foi a partir de uma postagem que, inclusive, eu fiz ontem, né, sobre a questão dos bebês reborns, é pensar esse narcisismo de mão única, tá? Que é uma coisa um pouco assustadora, porque aí você não tem mais essa projeção narcísica sobre a criança de um ideal de família, mas você tem sobre a criança uma projeção narcísica dela ser um mero objeto, né? Que participa de uma paisagem de um narcisismo único, que é, por exemplo, a mãe, né? Então, aí você tem uma criança muito objetalizada, no sentido dela responder a um narcisismo parental, mas normalmente é um narcisismo único da mãe, normalmente, e a criança muito como um veículo através do qual isso se realiza, em que ela não participa enquanto sujeito. Tá? Então, o ápice disso são os bebês reborns, né? Como eu brinco, são bebês com olho de peixe morto, porque eles são mini cadáveres. Eles têm a expressão, eles são molinhos, não como um bebê, eles são molinhos como um cadáver, porque não tem tônus, não tem viço, né? E não tem vida. Não tem Então, acho corpo, que isso né? Não tem e um não tem corpo ali. corpo, né? Eles são feitos de silicone que se dá um formato de um corpo humano, mas eles não têm vida, né? Eles não têm libido, vamos dizer assim, não tem, ou seja, não estabelecem circuito pulsional. Dali a pulsão não brota e ali a pulsão não continua. Se a gente pensar nesse estabelecimento do circuito pulsional, impulsionado, né, pela mãe, pela função materna. Então, acho que tem esse ponto que me parece bastante preocupante dessa criança ser um objeto. É diferente aí do que Freud falava, em que a criança vai participar da composição dessa paisagem narcísica como sujeito. E agora mais como um objeto mesmo, ou como um fetiche que está à disposição
dessa realização narcísica da mãe. É porque participar como sujeito é aceitar ou recusar também, né? E é Isso. isso que o bebê reborn, o bebê objeto, ele não tem nem como responder, ele não recusa, nem aceita, nem não tem dialética, né? Isso, porque esse laço, né, primordial, ele é um caminho de mão dupla. Então, é tanto o bebê aceitar ou não, né, mas é a mãe, quando projeta seus ideais no bebê, também reconhecer que esse bebê não vai responder 100%, e é ótimo que não o faça, né? Que não responda, que não corresponda integralmente a essa imagem projetada nesse bebê. Então, aí é o encontro com as diferenças. Então, quando a gente fala desse projeto narcísico único, a gente fala de uma exclusão no laço com o outro das diferenças, uma profunda dificuldade de conviver e de se sustentar a partir das diferenças, né? Então, Esse trecho que você fala, né, me lembra de uma passagem do Lohan, que ele fala justamente que a família ideal é a família sem filhos, né? Porque é isso, quando um filho nasce, esse ideal se explode, basta 24 horas você ainda na maternidade para você ver que o negócio já não funciona conforme o exato. esperado, né? A hora que aquele bebê começa a chorar compulsivamente e você não consegue fazer ele parar de modo nenhum, você já se encontra ali com um abismo da diferença. Não sei o que esse corpo, né, o que esse ser humano quer Uhum. aí, né? E É que acho é que isso, é reconhecer que assim, eu desejei esse bebê e agora eu não basto para fazê-lo parar de chorar, né? Porque tem Uhum. algo aí desse choro e da demanda dele que não se esgota em mim e vice-versa. sim. Então, justamente essa diferença que salta, né? Uhum. Sim, exatamente. O projeto, né, de ter um filho, ele inclui essa cota, né, de desilusão, né, essa cota de perda. Daí os baby blues, né, aquele momento meio de uma condição de depressividade de algumas mães que se confrontam com isso, mas aquilo que você tanto esperava chega, e por que que você se entristece nesse nível? Justamente porque o que que você perde quando você ganha um bebê, né? Então você perde a possibilidade de continuar imaginarizando o bebê, porque agora há um corpo, há um real e uma realidade em jogo que te indica diariamente que ele não vai responder ou corresponder literalmente ao seu comando, né? Ele não é uma boneca, Uhum. ele não é um boneco inflável, não é um boneco de silicone. Então, e se ele não responde integralmente ao seu comando, isso traz para os pais ou para os cuidadores, para a mãe, um trabalho a mais, né? Então, educar é uma coisa muito chata. Educar é uma coisa muito trabalhosa. Ter um filho é uma coisa muito trabalhosa, né? Ser mãe também, que eu acho que aí a gente também entra para essa diferenciação tão bacana que Freud faz também entre a diferença entre o desejo de ter um filho e o desejo de ser mãe. Tá? Tem muita gente que quer ser mãe, mas não quer ter um filho. Porque ter um filho implica isso, implica essa labuta diária, essa luta diária com a diferença, né? Com a experiência de castração. Se a criança vem coroar uma espécie de suplência ou, né, de preenchimento de um vazio, ao mesmo tempo que ela preenche, ela escancara que há um vazio. Então, aquela criança que fica puxando, né, a saia da mãe, dizendo: Olha aqui, ó, eu sou tua falta, sou tua falta encarnada. Então, isso coloca. Então é legal ter um filho,
né? Mas exercer a maternidade não é legal, né? Nesse sentido aí de uma maternidade. A maternidade não é instagramável. Sim. E, Exatamente. e acho que você traz um ponto, né, que talvez toque nessa questão de que a maternidade não é instagramável, ou essa glamorização da maternidade, né? Ou e a glamorização nos dois sentidos, né? Melhor mãe, aquela que o filho é perfeito e nada, né? Nada de sai fora do planejado, né? Como se esse fosse o ideal da maternidade, Uhum. mas também esse outro lado da glamorização, onde quanto mais sofrida, escorraçada, devastada, Devastada. exausta a mãe tá, aí sim essa é a prova real de que ela é uma boa mãe, assim, né? Isso, nós estamos vivendo essa condição valorizada da maternidade sacrificial, Isso. né? E que a gente pode traduzir em conceitos psicanalíticos, que é a maternidade estericizante, né? Então, é aquela mãe que se sacrifica, né? Aquela que sacrifica seu trabalho, que sacrifica sua feminilidade, que sacrifica seu tempo, sua vida, em prol da vida dos filhos. Então, é isso, né? Uma boa mãe é aquela que chega ao final do dia descabelada, desarvorada, desalentada, e a gente sabe que, bom, pode dar um trabalho hercúleo educar uma criança, ter um filho, ser mãe, mas não quer dizer que seja nesse nível do sacrificial. E você tem essas maternidades checklist, como eu gosto de dizer, né? A maternidade, sim, bom, cresceu, fez faculdade, tem um trabalho, arranjou um companheiro, uma companheira, vai ter um filho. Então, vai fazendo filho, entra como mais uma realização a ser feita na vida. Não no sentido de que é uma realização da ordem de um desejo singular que se constrói aí, mas da ordem de uma realização de um protocolo, né? O protocolo da existência da mulher, via de regra, é que um belo dia ela tem um filho. É uma dicotomia na atualidade, porque a mulher alcançou uma liberdade em relação à escolha, né, de ser mãe ou não, muito importante. Hoje você tem, as mulheres optam em não ter filhos, né? Mas aquelas que optam em ter filhos, às vezes o fazem nesse sentido de seguir uma liturgia da mulher e não uma posição de desejo. Então, isso é interessante a gente pensar na nossa atualidade. De um lado, a liberdade que a mulher encontra, né, de poder evitar e não querer ter filhos, e isso não a desvaloriza, mas, por outro lado, aquelas que o têm e colocam no mesmo patamar, por exemplo, de uma realização de trabalho. E a gente sabe que não tem este mesmo valor significante a maternidade. Hum. É, no nosso primeiro encontro, Rosa, você falou, tocou nesse ponto também, e foi muito interessante que aí você falou da parentalidade protocolar, em como as funções materna e paterna acabam entrando nesse lugar do protocolo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Acho que tem duas coisas, né? Um é a condensação no termo parentalidade do exercício da dupla função de estruturação do sujeito, que é a função materna e a função paterna. Nesse conceito de parentalidade, essa dupla função cede lugar para uma função única e o que tem como consequência a exclusão das diferenças. O modo como o exercício da função materna se opera é diferente do modo da função paterna, independente de quem for exercer essa questão. Então, esse é um ponto. Pensar a parentalidade protocolar é exatamente isso, é fazer uma parentalidade instrumental by the book, né? Pelo manual. Então, os manuais ou os blogs, né? Os perfis
aí que nós temos de montão, né, à disposição, você exercer essa parentalidade, muito mais uma parentalidade técnica do que subjetiva, do que estrutural. Então, uma coisa é o exercício desses cuidados estruturais, dos cuidados dispensados a um bebê do ponto de vista estrutural, de estruturação de um sujeito, e do ponto de vista técnico, né, com uma certa asepsia subjetiva. E isso é complicado, essa asepsia subjetiva, né? Então, assim, cuidar de um bebê, qualquer um cuida, entre aspas, qualquer um cuida. Dar banho, alimentar, proteger do frio, né? Agora, cuidar de um bebê no sentido subjetivo, nem todo mundo consegue, inclusive os pais, né? Inclusive. Então, quanto mais você protocolariza o exercício parental, mais você exclui a subjetividade ou a singularidade do modo como esses pais, então, vão se debruçar sobre essa criança. E puxando isso, me ocorre a questão dos diagnósticos na infância. Por exemplo, né, quando uma criança recebe um diagnóstico, os pais ficam, em alguns casos, tão atordoados, tão abalados, né, étourdis, que eles perguntam para a gente, mas Rosa, como é que a gente faz agora? Porque até ontem eu dava banho, eu alimentava, eu conversava com o Joãozinho, e agora ele é TEA, transtorno de espectro autista. Como é que eu faço? Os pais, eles largam, né? É como se eles perdessem aquele saber sobre o seu filho, aquele saber sobre como paternar, maternar esse filho, porque um diagnóstico ele coloca em xeque o modo como se exerce essa parentalidade, porque agora você é pai de um autista, você é mãe de um autista, e isso faz com que você tenha que se adaptar ou se adequar ao manual, aos manuais, porque eles existem, aos manuais que demonstram, que indicam o modo como eu tenho, então, a partir de agora, de alimentar, dar banho, fazer dormir, trocar aquela criança, que não é mais uma criança, que agora é um diagnóstico. E é Então, muito não se educa interessante. diagnóstico, né? Sim, e é muito interessante como a nomeação de algo na criança o que eu tenho visto é que carrega também uma nomeação para mãe. Então, assim, são incontáveis, né? Os perfis de Instagram Mãe Tea. Uhum. Nome da mulher, sei lá, Maria, mãe de Tea. Parece que isso nomeia também uma coisa da mãe. Sim, porque aí entra isso que eu gosto de falar, né? Tenho pensado um pouquinho isso, que é sobre as derivas identitárias. Um diagnóstico, ele faz uma função de nomeação, principalmente num momento ou numa condição em que a identidade de si está pulverizada ou não integralizada. Então, essa mãe que legitimamente quer saber o que seu filho tem, e isso é legítimo dos Hum. pais, eles sim, eles querem saber, eles precisam saber o que seu filho tem, mas um diagnóstico pode abrir dois caminhos. O diagnóstico pode fazer essa nomeação e apaziguar os pais, mas porque apazigua faz com que eles se impliquem no tratamento, na compreensão do funcionamento dessa criança que recebeu esse diagnóstico, ou pode abrir o caminho, né, para um fechamento da sua implicação enquanto pai, enquanto mãe, no acompanhamento dessa criança. Bom, se a criança é TEA, então vai fazer todos os atendimentos sugeridos pelo profissional que diagnosticou e se cumpre aí a função do pai, a função dos pais, da mãe, etc., né? Porque está oferecendo tratamento.
E aí entra essa lógica protocolar que você está falando, né? Por quê? Porque desresponsabiliza os pais em relação às dificuldades e ao sofrimento do filho. Então, a questão é assim: os pais, uma criança que recebe um diagnóstico, por exemplo, vamos pensar, um diagnóstico bem feito, que merece consideração, né, de ser pensado assim, os pais não vão se implicar no diagnóstico. É isso. Os pais vão se implicar no filho que recebeu esse diagnóstico. Então, a desresponsabilização tira de cena não só, né, o exercício da parentalidade em termos estruturantes, como tira de cena a criança. Porque coloca em cena ou em atenção maior o diagnóstico e não a criança. O que você vê nas redes sociais hoje? Você vê uma espetacularização diagnóstica. Então, o meu filho recebeu o diagnóstico de TDAH. Eu vou lá, posto, né, o laudo, posto eu e a criança fazendo qualquer tipo de atividade, e a mãe dizendo que a partir desse momento em que recebeu o diagnóstico de TDAH, ela vai fazer isso, fazer aquilo, porque isso, porque aquilo. Um chá revelação do diagnóstico. Isso, perfeito. Olha aí, você já está dando. Isso é um nicho de mercado. Chá de revelação de Já deu ideia. Já deu ideia para você estraga para ser. Então, eu vou dar os créditos para você. Ótimo. É exatamente isso, essa espetacularização do diagnóstico, o diagnóstico, e aí a criança ela vai embora né, ela escorre junto com a água do banho pelo ralo. Pergunta polêmica, Rosa. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Porque tem essa discussão quase que muito. Não é nova essa discussão entre a psicanálise e a ciência, né? Mas eu vou refazer aqui a pergunta. Há ou não há uma onda de diagnósticos mal feitos? Há uma onda de diagnósticos mal feitos. A questão é por quê estamos Essa é a vivendo uma pergunta. onda de diagnóstico mal feito? Porque a ciência evoluiu, e ainda bem que a ciência evolui. Eu sou favorável à ciência em qualquer área de pesquisa, de atuação. A ciência evoluiu e ela evoluiu ao ponto de a gente poder hoje contar com instrumentos de avaliação diagnóstica, de avaliação psicodiagnóstica, que são bons, mas os profissionais que utilizam esses instrumentos importantes e bons de avaliação diagnóstica não avançaram tanto quanto os instrumentos precisam. Então, uma avaliação mal feita não é responsabilidade do instrumento, mas daquele que faz, que realiza essa avaliação. O que você tem? A gente tem vários instrumentos de avaliação, vamos circunscrever a questão do TEA, né? A gente tem vários instrumentos de avaliação cognitiva, avaliação neuromotora, a gente tem vários instrumentos. Se vocês olharem determinados relatórios de avaliação, vocês vão ver descrições minuciosas, detalhadas do funcionamento daquela criança no que tange a essas áreas do desenvolvimento. Mas vocês não veem uma palavra sobre a criança. Ela brinca, ela não brinca, na sessão ela pulou, ela não pulou, ela ficou quieta, ela chorou, o que seja. Então, você tem profissionais que sabem realizar diagnóstico, mas não sabem ouvir a criança. Então, se você, qualquer instrumento, se você trabalha um instrumento sem contemplar que quem está submetido a um instrumento é um sujeito, você corre o risco de exacerbar, de engordar esse número de diagnósticos totalmente equivocados.
Nós temos ótimos diagnosticadores que contemplam esse lado instrumental e estrutural da criança, mas você tem profissionais, e aí você tem profissionais mal preparados, né? Que supõem que avaliar uma criança e fazer um diagnóstico é apenas aplicar teste. Ou fazer um checklist do protocolar CID também, e né? do DSM, né? Isso. Então eu vou lá, lá né, das características propostas do DSM, se eu encontrar 6 ou mais, está diagnosticado. Diagnóstico TDAH. Vocês conhecem, né? E tem o SNAP-4. Leiam o SNAP-4. Eu sou TDAH. Eu sou TDAH, porque eu tenho mais, eu tenho uns 10, uns 15 ali. Eu sou TDAH. Agora, o boom de autismo, né? Eu tenho visto pessoas assim com 40 anos que se descobrem autistas e que você vai perceber características básicas que descrevem o autismo e que você não reconhece naquela pessoa, mas tem uma característica ou duas características. A maior característica é ser uma pessoa antissocial. Bom, a pessoa é antissocial, ela corre o sério risco de ser diagnosticada. Então, sim, essa epidemia do autismo, principalmente do autismo ou dos diagnósticos, ela diz respeito a um mau preparo dos profissionais, a uma dificuldade dos profissionais entenderem que uma criança não é só um cérebro, mas ela é um cérebro e nela habita um sujeito composto de dicotomias, de conflitos, de sofrimento. É isso que se exclui nessas avaliações, a cota de sofrimento de uma criança, né? No que ela sofre, por que ela sofre, para que ela sofre. Então, esse é um elemento também aí, né? O mau preparo dos profissionais. Você tem a possibilidade de hoje você avaliar com mais critérios, eu acho que é o lado bom. Então, talvez muitas crianças que passavam ao largo de tratamentos e eram tomadas como crianças difíceis. Agora, um diagnóstico pode sim auxiliá-las, né? Numa adaptação escolar, por exemplo, né? Num trabalho mais efetivo, que contemple as dificuldades que essa criança tem para aprender, para estabelecer laços com os amigos, para construir brincadeiras, etc. Você tem esse avanço da ciência que te permite isso, e você tem uma corrente, né, cultural também que enseja a construção do diagnóstico, entendendo a infância como um período de disfuncionamento. Então, se a criança não corresponde ao ideal, a gente falava agora há pouco de ideal, se a criança não corresponde ao ideal da infância de sua época, ela é diagnosticada. Então, o que a gente tem do ponto de vista freudiano? Lembram da criança perversa polimorfa do Freud, né? É uma criança perversa polimorfa. Ela já contempla esse elemento de uma certa psicopatologia nessa expressão. Só que o que o Freud quis apontar? Que existe um tempo na vida de toda criança que ela vai experimentar várias formas de satisfação pulsional, uma polimorfia de satisfação e uma satisfação que não considera o outro, por isso perversa, né? Então eu vou lá beliscar minha irmãzinha até ela ficar roxa, eu vou amassar a formiga, passar no pão, dizer que é patê e fazer a avó comer, né? Eu vou passar pelada na sala quando tem visita. Então a criança vai ser exibicionista, voyeurista, sádica e assim por diante. Mas é um tempo que a criança atravessa. Isso deixa marcas, mas ela atravessa, porque ela vai ser marcada, né, pela interdição, pelo impossível dela operar dessa forma. Então, o que se faz? Os psicodiagnósticos estão patologizando a condição perversa polimorfa de toda criança, né? Isso é preocupante. E é muito importante você falar do tempo. Eu me lembrei de
quando a minha filha entrou na escola, na primeira escola, que inclusive foi onde ela conheceu o Tito, uma amiga entrou também, colocou o seu filho, e eu me lembro de ela estar muito preocupada logo no início, assim, nos 2 primeiros meses dele lá, porque ele tinha sintomas de autismo. Ele tinha algumas características, né, que tinham sido, inclusive, diagnosticadas já por um neurologista. Então, ele tinha aquele movimento de andar com a ponta dos pés. Ele não tinha uma linguagem, né? Ele falava, ele balbuciava, mas ele não formava palavras, isso com 2 anos e pouquinho. Várias coisinhas. Assim, tinha uma coisa com as texturas da areia e tal, de alguns alimentos. E ela ficou muito preocupada, e quando ela veio me contar, eu perguntei: você falou com a educadora dele, que é uma excelente educadora, né, dessa escola? E aí ela foi conversar com ela. E quando ela voltou para me dizer de como tinha sido a conversa, eu achei tão bonito porque a educadora falou assim: dê um tempo para o seu filho. Ele acabou de entrar na escola. Vamos dar um tempo para ele. E E aí ela pergunta, mas ele não fala, ela diz, né? E aí a educadora diz, ele não fala ainda, mas ele quer falar. Então, Uhum, assim, a escola já tinha percebido o desejo de se comunicar. uhum, E aí, assim, passaram-se alguns meses e essa criança começou a falar, não parou nunca mais, né? Eu conheço ainda o bichinho e, meu Deus, fala pelos cotovelos e assim, como foi importante que ela pudesse justamente dar, lógico, não sem a atenção, não sem o olhar, não sem o cuidado, de ficar de olho nessas questões, mas de dar o tempo para que essa criança pudesse atravessar alguma coisa ali que ainda não estava muito bem colocada. E é muito uhum, cedo, né, Rosa? Sim. uhum, dois uhum. anos. Esse aí é um outro problema, né? Uma outra dificuldade que a gente encontra, que são os diagnósticos extremamente precoces. O que a gente tem que lembrar é isso, né? Você não pode diagnosticar no primeiro ano de vida. Você pode localizar sinais de risco, como a gente fala. Uhum, E uma vez localizados esses sinais de risco, isso te ajuda a fazer uma intervenção, o que a gente chama de intervenção a tempo. Então, essa intervenção a tempo nos dará notícias de que essa criança tem ou não recursos para se organizar, para montar a sua paisagem psíquica, quais são esses recursos. Então, isso é importante. Colar um selo diagnóstico num bebê de 6 meses é dar uma sentença de morte para a Sim. criança, porque ela vai entrar num programa de atendimento maciço, né, que é o que se veicula por aí, em que ela de fato vai adoecer do ponto de vista psíquico, porque são 40 horas semanais, às vezes, o tratamento proposto para certos diagnósticos. É um trabalho de um funcionário de fábrica 40 horas semanais. Se trabalhar numa fábrica 40 horas semanais adoece, o que dirá um bebê trabalhar em sessões de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de psicologia, de fisioterapia, 40 horas por semana. Né? Então, você tem essas preocupações. A gente brinca, né? Brinca não, é um elemento fundamental. A gente precisa antecipar o sujeito ali onde ainda só há um corpo, antecipação, né? Suposição de sujeito, aonde ali ainda há um corpo, um recém-nascido. Isso é necessário. O que a gente tem visto hoje? Que não se supõe o sujeito, mas já se antecipa um diagnóstico a partir de sinais, de meros sinais que são, às vezes, sinais que dizem respeito ao tempo de cada criança. Uma criança não é uma tábula rasa
onde a gente tem o controle sobre o modo como esse desenvolvimento, ou essa subjetivação vai se dar, né? Então, cada criança tem um ritmo fisiológico, gente. Tem criança que dorme 10 horas por noite, tem criança que dorme 8 horas por noite, tem criança que dorme à tarde, tem criança que não dorme à tarde, come isso, come... Então, os ritmos e fluxos fisiológicos e os ritmos e fluxos subjetivos. Cada uma tem um tempo. Os ponteiros do relógio do desenvolvimento de uma criança são o relógio é o mesmo, mas os ponteiros giram diferente, giram a partir do laço, evidentemente. Mas laço quer dizer não só a mãe, né? Quer dizer a criança também. A criança não é um mero objeto que a mãe vai imprimindo a sua loucura ou o seu projeto de educação. Não, a criança é um sujeito e ela vai reagir a isso. Falando em reagir, você falou uma coisa muito interessante no nosso primeiro encontro, que foi a gente estava falando sobre a infância performática, que se espera da criança uma performance, e que frente a essa demanda, você escuta duas saídas possíveis, é, mais comuns, digamos assim, né, na clínica. Uma delas é responder a essa demanda, e aí a gente pode pensar na proliferação do diagnóstico de altas habilidades, e a outra é a criança recusar essa demanda, e daí a gente pensa na proliferação do TOD, né, que é o transtorno Uhum. opositivo desafiador. Queria que você retomasse um pouquinho disso, Rosa, que foi muito legal. Então, acho que é interessante a gente pensar que alguns diagnósticos que têm se proliferado hoje, na verdade, são respostas que a criança precisa dar para não ser engolida, né, por um projeto narcísico ideal. Então, um sintoma na criança é um sinal, às vezes, é a única forma que a criança tem de dizer algo da sua singularidade, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Dois gêmeos, Pedro Paulo, Paulo Pedro. Um deles era gago, o outro não. E a mãe chega com os dois gêmeos para o atendimento. E aí a profissional pergunta assim: qual é o que gagueja? Aí ela diz assim: fala em arara. Aí um falou arara direitinho, o outro ficou arara. Ah, então esse é o Paulo Pedro que gagueja. Quer dizer, o sintoma da gagueira desse menino era a única forma que ele encontrou para marcar uma diferença em relação ao irmão gêmeo, até mesmo no olhar da mãe. Como abrir mão desse sintoma? Como não ser opositor àqueles que tentam silenciar a singularidade da criança? Eu não estou dizendo que todas as condições de oposição dizem respeito a isso, mas muitas delas dizem. Se há uma posição de oposição, isso é o que a gente chama de formação reativa. A criança está reagindo a algo que a coloca em xeque na sua existência, ou seja, algo que, de algum modo, está produzindo uma espécie de destituição subjetiva. E aí algumas vão reagir agressivamente, violentamente, se opondo, e outras vão se fechar. O ponto é que me parece que se busca sempre esse individualismo que a gente estava falando, essa coisa muito autocentrada, muito em si mesmada, muito narcísica. Parece que qualquer encontro com a diferença é tomada justamente do campo do transtorno, do Isso. déficit.
dessa coisa que precisa ser rechaçada, eliminada, Uhum. diagnosticada, medicalizada. Então, me parece importante trazer justamente esse ponto, né? Que é justamente a questão da diferença que está em jogo aí, que já é posta, né? Voltando ao que você estava falando desde a entrada, né? Do nasce, basta um filho nascer para você se encontrar com a diferença Aham. desse corpo que é radicalmente outro, né? E o quanto se tenta apagar isso, e me parece que alguns diagnósticos vêm justamente revelar e tentar encobrir ali aonde a criança tenta se separar do desejo do Isso. outro. Pensando por aí, eu acho que a gente pode pensar assim: o diagnóstico ele pode encobrir. E quando você ouve o sintoma revela e o diagnóstico encobre. Hum, Então, o psicanalista ele está mais preocupado com o sintoma do que com o diagnóstico em si. E porque ele precisa escutar se essa manifestação sintomática da criança quer o que esta manifestação quer dizer em relação ao seu sofrimento, e muitas vezes quer dizer em relação a um sofrimento que não é só da criança, Sim. mas diz respeito a uma questão sintomática ou da mãe, ou da família, né? Ou do casal parental, o que for, a velha emblemática frase do Lacan, Nota sobre a Criança. O sintoma da criança vem responder ao que há de mais sintomático no casal parental. Então, a nossa preocupação é o sintoma, né? É a gente poder escutar, desdobrar esse sintoma, pensar a serviço do que ele está. E lembrando, né, gente, para o psicanalista, o sintoma ele é sempre uma solução. Ele não é um problema. Ele é a única solução possível naquele tempo em jogo para a criança, para o adulto, seja lá para quem for. Então, a gente tem que pensar que ali o sintoma está cumprindo com uma função necessária. Um trabalho analítico vai permitir que esse sujeito, que essa criança, possa se encontrar com a questão em torno do qual o sintoma vem, produzir uma solução meio gambiarra, mas e poder ajudar essa criança, no caso, a encontrar outras formas de se confrontar com essas questões, com o conflito, seja lá o sofrimento que estiver em jogo na montagem do sintoma, né? E se você pensa num diagnóstico, o diagnóstico por si só já é um problema e não uma solução. É isso que eu acho que a Cauana falava antes. O diagnóstico, para muitos pais, eles impõem mais um problema, ao invés de ajudar. Então, o modo como se noticia um diagnóstico é fundamental na nossa clínica, é fundamental. E hoje, voltando, os profissionais que fazem avaliação, principalmente de TEA, e quando os pais recebem essa avaliação, e, de algum modo, questionam a avaliação ou recusam a avaliação, isso é uma defesa dos pais. Os pais não. Então, não tem saída para os pais diante do diagnóstico. Porque se você está fazendo isso, isso é uma defesa. Você não quer reconhecer que seu filho é autista. Quando o pai diz, mas meu filho não é autista, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, lá, lá, lá. Ah, mas o teste deu que ele é autista. Né? Então, você tem essa. Eu acho que é importante a gente pensar: uma coisa é o sintoma, outra coisa é o diagnóstico. E, para algumas avaliações, não é o sintoma que vai dar um diagnóstico. Para nós, é. Se a gente pensar em diagnóstico, sempre no sentido de uma hipótese diagnóstica, é a partir do sintoma, né? E a partir, principalmente, né, do laço transferencial em jogo, não é aplicando um teste. E acho que isso que você traz permite que a gente retome uma outra pergunta que a gente te fez no último encontro, que foi o que que mudou então na clínica com crianças hoje? Nos pais que chegam, nas crianças que chegam, o que que mudou? Então, eu me lembro de ter respondido assim, que algumas coisas não mudam nunca. Eu vejo que o que mudou é os pais eles estão mais
mas desarvorados no seu saber parental. São pais que não chancelam o seu saber parental. E isso tem relação com a pregnância da ciência no exercício parental e principalmente da proliferação dos especialistas em parentalidade. Então, o psicólogo vai dizer como é que esses pais devem agir diante dessa situação da criança. O fisioterapeuta vai dizer, o terapeuta ocupacional. Então, o saber especialista, o conhecimento especialista, acaba destituindo o saber parental. Eu tenho observado que esses pais chegam com um saber parental muito fragilizado, né? E fragilizado no sentido também, não só da pregnância do discurso científico ou tecnocientífico na educação das crianças, e também por uma questão da gente pensar, eu recuso o que os meus pais me ensinaram. Há uma certa quebra da transmissão geracional. Então, o modo como eu fui educado por meus pais, eu jamais vou educar meu filho assim. Porque se eu sou louca assim, é por culpa dos meus pais, né? Claro que um belo dia eu vou me pegar fazendo exatamente como minha mãe e meu pai faziam. Isso é fato. Mas há uma certa quebra desse saber parental que se transmite geracionalmente. E aí os pais, eles recorrem aos especialistas, porque esse saber, que não é um saber baseado em evidências, é um saber que não tem valor. E nós, psicanalistas, a psicanálise não é uma clínica baseada em evidências. A psicanálise é uma clínica baseada em evidências e que o sujeito sofre. Ponto. E a gente tem que saber quais são as evidências que nos indicam que o sujeito sofre. Uma criança sofre. Essa ideia de sofrimento na infância, na criança, ainda hoje é muito difícil de ser entendido. Se uma criança sofre é porque ela está doente. Ela tem um diagnóstico. Não, a criança sofre porque não existe. A própria noção de tristeza na infância é muito mistificada, como se a criança não pudesse se entristecer ou não pudesse, por exemplo, teve um dia que a minha filha chegou contando em casa, ela sempre chega contando com quem ela brincou. Sempre não, às vezes ela conta, geralmente ela fala que brincou com uma ou com o grupinho. E naquele dia ela falou que tinha brincado sozinha. E aquilo já me bateu assim, como assim brincou sozinha? Tá solitária? Será que tá acontecendo alguma coisa? E eu parei, não, mas espera aí, deixa eu escutar. Você brincou sozinha? Eu brinquei sozinha, foi super legal. É como se a criança não pudesse ter acesso a todo tipo de afeto, a própria solidão, a tristeza, o ódio, a raiva. Tem uma coisa muito puritana, né, em torno das crianças. Então, isso não mudou, né? Porque a gente começou a partir da pergunta: o Sim. que mudou, o que não mudou? Isso não mudou, esse ideal da infância feliz. Ainda não mudou, ainda a gente tem esse ideal de que a gente deve, a todo custo, poupar a criança do encontro com as infelicidades da existência. Não vamos contar para ela que o cachorro morreu, que a vovó morreu, que o pai morreu, né? Principalmente essas questões de luto, perda, morte. Não vamos contar, né? Não vamos falar, não vamos conversar com a criança, porque não vamos desmamar uma criança. Ontem eu estava numa palestra, não vamos desmamar uma criança que ela já tem 4 anos, porque isso traumatiza a criança. Educar uma criança é traumático, mas existem 2 tipos de trauma. Trauma estruturante, que é aquilo que o pacto civilizatório exige. Olha, vamos combinar que para viver em civilização, em coletividade, a gente tem que fazer renúncias a determinado funcionamento regido sob o princípio do prazer. Ok? Está todo mundo de acordo? Ok, mais ou menos de acordo, mas vamos lá, né? Esse é o trauma.
Educar uma criança é tirá-la desse funcionamento exclusivo do princípio do prazer e submetê-la ao princípio da realidade. Mas é isso que vai prepará-la para o mundo adulto, né? Uhum. Agora, existe o trauma paralisante, dessubjetivante, que destitui o sujeito da sua posição. Aí é outra esfera, é outra discussão, né? Então, essa questão da infância feliz, ela permanece ainda nesse sentido. A diferença é que aí o que há de novo é a questão de entender essas, essas dificuldades da criança como um sinal de um transtorno diagnóstico e não como um sinal de um sujeito que sofre. Sim. Acho que isso mudou. Então, na maioria dos casos, os pais, quando chegam até os nossos consultórios, eles já sabem mais ou menos as hipóteses diagnósticas, ou porque eles já consultaram algum profissional da medicina, a pediatria, a neuropediatria, a psiquiatria infantil, que é mais raro, mas ou porque eles já consultaram o Dr. Google, a inteligência artificial, etc., para e eles vêm munidos com isso, né? Isso modificou. E a presença das telas, isso se modificou muito, né? De 10 anos para cá, isso tem uma pregnância muito importante. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, o que que é, né? Eu acho que porque a gente escuta falar do excesso de telas. O que é o excesso, né? Porque às vezes eu escuto gente horrorizada, nossa, deixei meu filho 5 minutos na frente da televisão, meu Deus, vai ficar, né, hipnotizado com as telas. O que é o excesso de telas? O que mensura, né? Isso porque eu acho que parece que tem, né, essa coisa muito telas, 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 e parece que ninguém sabe exatamente o que é esse excesso, por onde ele se dá. Aham. Olha, a gente sabe que está havendo um excesso de telas quando a criança apresenta dois sinais. O primeiro é que quando se retira a tela, ela entra em crise, ela se desorganiza. E isso dura, essa desorganização. Ela começa a chorar, começa a entrar Não é em só uma crise. frustração, né? Não é Do tipo, tirou meu brinquedo. e aí a coisa continua. Não, isso permanece, ela fica desorganizada. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que aí a gente pode pensar que de fato está havendo um excesso, é quando a criança prefere ficar nas telas do que se relacionar com outros humanos. Aí está complicado também. Aí está havendo um excesso. Então, o uso de telas por si só não é o grande vilão. As telas podem ser uma excelente ferramenta para as crianças, etc. Primeiro, quando há uma triangulação, telas, criança e um adulto. Então, isso é super legal, porque a posição discursiva, ela se preserva, né? A criança vai falar sobre o que está vendo, o pai vai perguntar, vai também querer saber o que está se passando ali na tela, etc. Né? Mas, principalmente, o que a gente tem que pensar é que um bebê, quando nasce, ele já vem, como a gente diz, por uma apetência pelo humano, um apetite pelo humano. E cabe aos cuidadores desse bebê alimentar esse apetite, para a criança continuar tendo apetite pelo humano. O uso de telas faz com que esse apetite vá se extinguindo, o uso excessivo de telas. E ela só fica com apetite de telas. Então, esse é um outro sinal que está havendo um excesso. Como ele vai ser quantificado, 1 hora, 2 horas, há 1 ano, 2 anos, etc., a Sociedade Americana de Pediatria é só abrir lá e ela dá até orientações. Mas é claro que orientação científica vai se particularizar ou não em cada casa, em cada família, etc. Mas é isso, acho que esses 2 pontos são sinais importantes da gente avaliar. Rosa, mais uma vez a gente te agradece muito. Obrigada por ter topado o Repeteco. Mas olha só, a gente falou várias coisas que a gente não tinha conversado Sim, no primeiro encontro, né? Com certeza, a gente jamais ia reproduzir, ainda bem, né, Sim, que a gente sim. não ia conseguir reproduzir o que a gente falou,
Às vezes a gente fica pesarosa porque não conseguimos reproduzir, mas eu acho que também acrescentamos aí um ponto ou vários pontos nesse conto. Sim. Sem dúvida. Obrigada mais uma Obrigada por vez. vir mais uma vez aqui conversar Por com nos a gente. ensinar tanto, né? Porque isso. Por dar mais uma aula da Rosa na nossa vida. E para quem não sabe, né? A Rosa foi nossa professora na graduação, então, né? E na pós. E na pós-graduação também. É sempre bom saber, não só que a gente deixa marcas, mas que essas marcas colocaram vocês a trabalho, né? É legal a gente dar trabalho para as pessoas no bom sentido do que é isso, né? Colocaram vocês a trabalho e isso faz com que vocês tenham feito o percurso de vocês, né? Então, ver isso já é a realização de qualquer professor, né? Poder acompanhar isso já é a nossa missão cumprida, né? E aí o bastão passa para vocês. Sem dúvida. Sem Estamos dúvida. aqui a trabalho e Isso aí. seguiremos, né? Seguiremos.